Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Miranda e hoje eu vim aqui fazer uma visita a um grande amigo meu, Dr. Paulo Brandão, farmacêutico bioquímico. Hoje eu vim conhecer aqui a sua unidade laboratorial, o local que ele trabalha, o local que ele é dono, por sinal. E hoje eu vim aqui para fazer essa visita por um motivo bem especial. O Dr. Paulo, ele ultimamente, ele está trabalhando como preceptor de estágio. E eu recebo muitas mensagens de seguidores, de pessoas que eu conheço, tocando nesse assunto, sobre estágio, sobre o mercado de trabalho. E aí eu vim hoje aproveitar essa oportunidade e tirar essas dúvidas diretamente com o Dr. Paulo Brandão. Então, prazer receber o Dr. Paulo Brandão aqui. Prazer em receber o meu amigo Luiz. Para nós falarmos um pouco do estágio, né, vamos dizer o seguinte: o pessoal que faz curso na área de biomedicina, farmácia, biologia, hoje eles enfrentam um grande gargalo, um grande gap na hora que esse aluno precisa fazer um estágio presencial e aprender realmente a fazer um hemograma, fazer uma bioquímica, preparar uma urina, fazer uma leitura de uma lâmina de fezes. Então, esse aluno ele tem que sair fora da faculdade, mas nós encontramos um nicho onde nós oferecemos os estágios para esses alunos. Esses alunos passam com a gente aqui, porque esse profissional, seja biomédico, farmacêutico ou biólogo, ele precisa sair preparado para enfrentar o mercado de trabalho, certo, Luiz? Certo. Uma coisa que eu percebo muito, principalmente nos campos de estágio, é duas coisas. A presença muito grande da automação. Às vezes a pessoa ela se forma, mas ela nem sabe o que está fazendo. Ela só está acostumada a colocar na máquina, a máquina faz tudo e ela não tem noção do que acontece ali por trás. Esse é um problema que eu vejo muito grande. E o outro problema é a dificuldade de algumas pessoas em passar o conhecimento, ensinar esse aluno que está ali para aprender. Como é que você consegue contornar isso aqui com seus estagiários? Então, Luiz, em relação a essa pergunta, eu sempre brinco com os meus alunos aqui, nas minhas aulas, que na faculdade se ensina a apertar botão, né? Então, o aluno chega aqui, ele olha os aparelhos, a primeira coisa que ele pergunta é: professor, como é que eu faço aqui para apertar esse botão para fazer esse exame? Eu falo: calma. Eu sou de uma época, eu sou da geração dos anos 80, então eu sou da geração X. Eu aprendi a coletar sangue com seringa de vidro, agulhas de metal, né, que nós esterilizávamos, autoclavávamos. Então a gente tinha um trabalho, a gente preparava tubo de ensaio vidrinhos de penicilina para coletas. Sim. Então nós não tínhamos tubo roxo, tubo cinza, tubo vermelho, como hoje o pessoal tem, tá? Nós éramos uma época também onde nós não tínhamos internet, e a gente, quando precisava tirar uma dúvida, o patrão falava assim: olha os livros ali, tá? Foca aqui, ó. Olha os livros ali, procura lá. Então a gente tinha que pegar o livro, folhear e procurar o que a gente estava olhando dentro ou no microscópio, ou fazendo uma reação bioquímica, por exemplo. E eu tenho uma coisa muito minha, né, muito pessoal minha. Eu comecei em laboratório aos 16 anos de idade, eu estou com 40 anos de experiência, e o meu patrão gostava de estagiário. Então eu acho que, de uma certa forma, o meu patrão, ele passou esse gostar de estagiário para mim. Hoje eu tenho aqui, basicamente, quase 100 alunos fazendo estágios comigo, dividido em vários períodos, várias turmas, né, onde a gente faz toda essa preparação do aluno aprender. No meu laboratório eu tenho muitas metodologias manuais, urina, bioquímica, hematologia. Sim. A gente ensina o aluno a contar leucócito diluindo no líquido de Turk, hemácias com líquido de Rai, fazer reticulócito, preparar falsização de hemácias, tá? Enfim, um monte de técnicas manuais que, se nós formos ficar aqui, a gente vai ficar mais de uma hora falando. A gente passa essa visão para o aluno, e o aluno, ele sai daqui muito feliz em relação a isso. E o estágio, realmente, ele faz o estágio, ele aprende a tirar sangue, ele aprende a coletar sangue de paciente. Claro que eu não posso dar de cara, né? Primeiro a gente prepara um aluno para ficar junto com a menina, com a minha biomédica que faz a coleta. Aí ele fica lá, acompanha. Em primeiro lugar, Luiz, o que eu sempre falo para o meu aluno é o seguinte: antes de você aprender a tirar sangue, você vai aprender a recepcionar o paciente. Que isso é muito importante, porque o aluno, principalmente o aluno mais novo, ele tem uma certa vergonha
porque ele não está acostumado a conversar com pessoas estranhas. Sim, sim. Isso na faculdade não é ensinado. Com certeza. Então eu ensino ele lá a pegar uma ficha, chamar o nome do paciente, falar para o paciente, vem aqui senhor, senhora, senta aqui, nós vamos fazer um exame, coisa e tal. E aí o aluno começa a se soltar. A partir desse momento, quando a gente sente que o aluno já está mais à vontade em relação a isso, a gente já começa a ensinar como é que vai amarrar um garrote. Sim. Tudo por etapa, Luiz, tudo por etapa, pessoal. Não é assim, da noite pro dia, largou lá e faz. Tá, larguei você aqui e você se vira. Não. Já está formando, tem que saber fazer. Você vai sendo preparado. Hoje eu tenho aqui 5 alunas comigo que eu falei para elas essa semana, vocês podem tranquilamente sair daqui do laboratório e enfrentar uma entrevista de emprego. E se precisar fazer testes na bancada, vocês sabem fazer esfregaço, vocês sabem pipetar, vocês sabem focar o microscópio, conhecer o microscópio, sim, como que ele é. Então tudo isso, Luiz, a gente ensina. E assim, você pode perguntar, você tem paciência para isso? Eu tenho. Eu tenho, e as minhas alunas falam, professor, você, digamos, tem saco, né? Eu gosto muito, é uma coisa muito bacana assim dentro de mim, poder ensinar, e é o que eu falo para eles hoje. Hoje eu quero passar meus conhecimentos para os meus alunos, porque eu estou ficando velho, né, Luiz? Eu não trabalho mais. Então eu preciso ensinar, a gente precisa preparar os profissionais do futuro. Com certeza. Tem uma frase que eu gosto bastante, que ela diz assim: todo grande chefe, todo grande profissional, um dia ele foi estagiário. Só que a grande diferença é como você lidou no seu estágio, porque eu vejo que as pessoas que têm a oportunidade de aprender com você, de estudar com você, são profissionais diferentes, porque você tem justamente esse carinho, esse amor por estar ensinando, por estar fazendo, diferente de outros profissionais que fazem só por fazer. Então quem tem essa sorte de ter um profissional, um professor como você, acho que está garantido. Como você falou, sai preparado para tudo. Não, e outra coisa que eu não faço, Luiz, aqui no meu laboratório, e também para os meus alunos como professor, é a acepção se você é, por exemplo, biomédico, biólogo, farmacêutico, sim, ou técnico de enfermagem. Porque às vezes eu recebo o técnico de enfermagem, sim, ele fala, eu quero fazer um estágio, eu vou trabalhar no laboratório e eu queria fazer um estágio contigo. Beleza, então assim, eu não faço acepção, diferença, e sabe, como às vezes algumas pessoas acabam fazendo. Então, para mim, eu sempre falo que nós somos analistas de laboratório, independente da sua profissão, Uma coisa que você falou que eu achei interessante hoje você falou para as suas alunas, se vocês forem fazer uma entrevista de emprego, pode ir tranquilo que vai dar certo. Porém, muita gente, principalmente os recém-formados, sofrem nessa questão de mercado de trabalho. Principalmente a primeira oportunidade. É muito complicado para muitas pessoas. Como é que você vê hoje o mercado de trabalho para análises clínicas, como você falou, independente da área, farmacêutico, biomédico, biólogo, mas como é que você enxerga hoje as análises clínicas e como um aluno recém-formado ele pode se diferenciar e conquistar essa primeira oportunidade que é tão difícil? Veja bem, Luiz, quando nós falamos em análises clínicas, né, o pessoal já lembra, como você falou no começo, de automação, de robotização, mas nós não podemos esquecer, pessoal, de uma coisa importante, uma palavra chamada humanização. Aquele trato com o paciente, aquele olhar no olhar do paciente, olho no olho, chamar o paciente pelo nome, trazê-lo, conversar, tentar entender o paciente, é muito importante. E o profissional hoje, ele precisa disso. Então, a tecnologia está aí, a tecnologia chegou, nós não podemos negar, porém, né, a gente vê muita coisa sendo divulgada em redes sociais, robotização, mas essa parte da humanização nós não vamos perder nunca. Tanto é que, por exemplo, nessa época da pandemia, né, a gente dá aula online, e você, às vezes, você abre o seu computador, eu dou muita aula online também, e você não vê o rosto de ninguém, então você não sabe com quem você está conversando, e você não sabe o que a pessoa está fazendo também. Então, isso é muito ruim, né? Por um lado é bom, por um lado eu estou fazendo uma reunião com você, sim, você pode estar na Austrália e eu aqui, a gente está conversando, olhando um para o outro. Porém, o ruim é que a gente não tem aquela humanização, aquele calor humano que a gente está tendo aqui agora. Exatamente. Nós poderíamos estar cada um com o computador conversando, mas não, nós estamos aqui praticando a humanização. Isso é muito importante. Eu acho que o profissional e o aluno hoje que se forma e sai da faculdade recém-formado, ele tem que atentar muito para isso.
a humanização. Acho que isso é muito importante, Luiz. O profissional, primeiramente, ele tem que se capacitar, ele tem que estar formado, como a gente está falando do estágio, sair do estágio preparado para o mercado de trabalho e não desanimar. Eu sei que, eu sempre brinco com meus alunos e falo o seguinte, eles falam para mim às vezes, professor, a gente se forma, mas a gente não encontra uma oportunidade de trabalho em lugar nenhum. Eu falo assim, gente, vocês têm que bater na porta certa, para a pessoa certa. Na hora certa. Na hora certa. Tem pessoas que gostam. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu prefiro 1000 vezes, nada contra os velhos, nada contra mim, pessoas que nem eu. Mas se eu tiver uma pessoa recém-formada da faculdade aqui, me solicitando uma vaga, e uma pessoa que tem 30 anos, ok, pessoa que tem 30 anos é muito bom, porque é experiente, sabe o que está fazendo, você não vai nem se preocupar, você sabe que pode largar o laboratório na mão dele, no plantão. Mas por que eu não posso pegar uma pessoa recém-formada e ensinar a ela a trabalhar do jeito que eu gosto, e transformá-lo num grande profissional? Esse aluno ele tem que ser lançado no mercado de trabalho de uma forma profissional, de uma forma bacana, onde ele possa desenvolver as suas atividades e possa contribuir para soltar um laudo correto, um exame certo, para ajudar na conduta médica do paciente, porque senão vai impactar em um monte de coisa, medicação errada, tratamento errado, conduta errada, e você soltar às vezes um resultado alterado de um paciente normal ou vice-versa, um resultado normal de um paciente que tem um câncer, por exemplo, e você não consegue tratá-lo. Esse paciente pode até falecer, morrer, por conta da falta de tratamento. Então isso é uma dica muito importante para o aluno recém-formado hoje. Pessoal, esse foi o meu amigo Paulo, Dr. Paulo Brandão, um exímio profissional, uma história brilhante, muito conhecimento para agregar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui, foi bem rápido, mas sempre que possível eu quero estar com o Paulo aqui, em breve eu quero apresentar o laboratório todo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode me perguntar, vou deixar o Instagram dele aqui embaixo na descrição para vocês, tá bem? Então, um grande abraço e tchau, tchau. Obrigado, um abraço a todos.